Vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Paz e bem para você e para a sua família. Que o Senhor conceda a você e a sua família uma semana abençoada, com muita saúde, união, diálogo, compreensão, amor e muita paz. Antes de começarmos a reflexão, peço a todos que curtam a mensagem, que compartilhe com seus parentes e amigos. Se ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva para que a nossa mensagem possa chegar a mais pessoas. A palavra do Senhor vem hoje nos ajudar a refletir sobre uma virtude muito importante na nossa vida como cristãos, na nossa relação com Deus, que é a humildade. A primeira leitura nesse texto do Eclesiástico, capítulo 35, no versículo 21, diz: a prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Humildade. A prece do humilde atravessa as nuvens e chega a Deus. Maria Santíssima, ela disse: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Deus se manifesta aos humildes. Muitas vezes nós confundimos humildade com miséria, com uma vida miserável, com uma vida pobre. Usamos a expressão, as classes mais humildes. Às vezes a pessoa é carente financeiramente, é pobre financeiramente falando, mas não é humilde. Então a humildade não significa não ter coisas, mas a humildade significa ter um coração aberto para as outras pessoas, ter um coração aberto para Deus. A humildade, ela se contrapõe ao orgulho, se contrapõe à autossuficiência, ao orgulhoso autossuficiente, à pessoa orgulhosa autossuficiente. O humilde reconhece que precisa dos outros e que precisa, sobretudo, de Deus. Humildade significa um encontro com a verdade. O falso humilde, ele esconde os seus talentos, ele esconde os seus dons. Diante de um elogio, ele vai dizer: nada, o que é isso? Não sou tão bom, não. Maria, por exemplo, ela disse: o Senhor olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada. Ela não foi uma falsa humilde. Ela reconheceu que a graça de Deus se manifestou na sua escolha, se manifestou na assunção, na graça que Deus manifestou a ela, e através dela para a humanidade toda. Ela foi humilde. Humilde diante do sim, diz sim. Diante do não, diz não. É uma pessoa transparente, uma pessoa verdadeira. Isso é muito importante. Por isso Deus valoriza a humildade. Por isso a prece do humilde chega a Deus. Porque a pessoa humilde, ela é transparente. Ela reconhece que precisa de Deus, que precisa, que necessita da graça de Deus em seu favor. Um dos exemplos mais bonitos de humildade é com certeza São Paulo.
Paulo apóstolo, que hoje nos presenteia na liturgia da palavra, nesta segunda leitura, nesse texto da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, com esta passagem maravilhosa, uma verdadeira oração de despedida. Quanto a mim, já estou para ser oferecido em libação. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz reservou não só para mim, mas para todo aquele que guarda a palavra. Paulo, ele termina sua vida como quem viveu conforme o Evangelho do Senhor, como quem procurou viver a vontade de Deus como Maria viveu. Ele termina a sua missão com esta convicção: terminei a carreira, guardei a fé. Que bom seria se todos nós pudéssemos terminar a nossa vida com essas palavras de São Paulo nos nossos lábios. Terminei a minha carreira, guardei a fé. A fé em Cristo Jesus nosso Senhor. O Santo Evangelho nos traz essa passagem conhecida do capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas, esse texto que nos mostra, de um lado, um fariseu orgulhoso, que na sua prece se exaltava diante de Deus. Não há ninguém melhor do que eu, Ele assim pensava e assim dizia na sua oração. Não sou como as outras pessoas, manifestando a Deus, eu sou uma pessoa que cumpre as minhas obrigações perante a lei, que paga o meu dízimo, e se exaltando. Por outro lado, um publicano. Publicano era um cobrador de impostos, um pecador público, Não fala se ele era pobre, financeiramente falando, mas manifesta esta parábola que ele foi humilde, que ali, diante do Senhor, ele pedia compaixão. Tem piedade de mim, que sou pecador. E diz a palavra que ele voltou para casa justificado, enquanto o fariseu que se exaltava não foi justificado pela graça de Deus. Repetindo, aquele versículo da primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 35, no versículo 21, a prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha e faça justiça. Então o publicano, com humildade, manifestou diante de Deus ser pecador, a sua condição pecadora. Manifestou confiança na sua misericórdia e alcançou misericórdia. Alcançou a justiça da parte de Deus, justo juiz, e não faz acepção de pessoas. Vamos, queridos irmãos, queridas irmãs, durante esta semana, pedir ao Senhor que nos conceda esta virtude da humildade. Conforme cantamos no início, que nos conceda o Espírito Santo para que atue em nós, para que nos unja, nos envolva, para podermos vencer a tentação do orgulho, da autossuficiência, para podermos viver a virtude da humildade. Sermos verdadeiros, sermos transparentes, reconhecermos que necessitamos de Deus e necessitamos também uns dos outros. O humilde, com certeza, diz: você é importante para mim, eu preciso de você, eu preciso de Deus, eu preciso da graça de Deus. Boa semana, que o Senhor, pela intercessão de São Francisco de Assis, nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.